Bem-vindos à aula de número 272. 272. Pois bem, vamos lá. Homenagem aos verdadeiros guerreiros, cavaleiros da liberdade. Eles já não se fazem mais ultimamente. Aula 272, item 3 do capítulo 35, a desigualdade. São aulas longas? São. São apenas quatro itens, né, desse capítulo que fala do Estado provedor, welfare state versus mercado, o Estado laissez-faire. Começa na página 941, né, capítulo 35. Item 1, acusação contra a economia de mercado. Então, isso faz um apanhado geral. E termina este item 1 dizendo o seguinte: olha, toda a condenação feita pelos partidários da escola do bem-estar, ou seja, dos defensores do welfare state, em última análise, resume-se a três pontos. O capitalismo é mau porque existe pobreza, desigualdade de renda e riqueza e insegurança. Com relação à pobreza, Mises já deu aquela aula que está até inclusive no Instagram, X e LinkedIn. E no YouTube, obviamente, porque faz parte do curso. Então, no item 2 ele já deu essa aula. Agora nós vamos para o item 3, a desigualdade. Vamos entender praxeologicamente, catalacticamente, o que é essa tal desigualdade? Já estou avisando. É uma aula aí de meia hora no mínimo, tá? Meia hora no mínimo, até mais. Várias páginas. Esse capítulo realmente ele é apaixonante. Por isso que eu até não pude fazer de outro modo que não de gravata borboleta, em homenagem aos grandes mestres. A desigualdade. A desigualdade de renda e de riqueza é uma característica inerente à economia de mercado, para a economia de mercado. Ora, quando isso é praxeologia e cataláctica, não há o que ser feito. Na economia de mercado, existe uma característica inerente a ela, ou seja, que é universal, é indestrutível. Para existir economia de mercado, tem que existir desigualdade de riqueza e renda. Não tem como não existir. É essas desigualdades que cria a competição e a busca pelo lucro, que na verdade é uma busca egoísta, no sentido de que você está buscando o seu sua autossatisfação pelo lucro, e com isso você faz benemerência, atende todo mundo melhor, com produtos melhores e mais baratos do que a concorrência. Olha que loucura, né? Sua eliminação, ou seja, a eliminação da desigualdade de renda e de riqueza, destruiria completamente a economia de mercado. A livre iniciativa vira socialismo. Então, ver a página 339, 340 e na página depois, a posterior, 918, perdão, e 918 e 922, há pouco que nós vimos. O que as pessoas que propõem a igualdade têm em mira, estão mirando, estão objetivando, é sempre um aumento do seu próprio poder de consumir. Ao apoiar o princípio da igualdade como um postulado político, ninguém pensa em repartir sua renda com os que têm menos. Não é a sua que ele quer repartir, é dos outros. Quando os assalariados americanos falam de igualdade, estão querendo dizer que os dividendos dos acionistas deveriam ser distribuídos entre eles. Não está propondo uma redução de sua própria renda em benefício dos 95% da população da Terra inteira, do globo inteiro, cuja renda é menor do que a sua. Quando Mises escreveu Ação Humana, a classe trabalhadora americana pertencia aos 5% mais ricos da população mundial. Então, quando os trabalhadores estão falando que queremos dividir, né, queremos a igualdade de riqueza e renda, ele está pensando em dividir dos ricos, dos mais ricos que eles, os assalariados. E não pegar a renda dele e dividir pelo mundo inteiro. Bonito, né? Todo socialista tem um apartamentozinho no nome dele. Sonha em comprar um apartamento para o filho. Eu conheço juízes de direito, magistrados, essa turma toda, turma do lenga-lenga, da hipocrisia, da mentira, socialistas que amam a propriedade privada e ter o que deixar para os filhos. O cara, para ser funcionário público, devia viver de subsistência.
Pode até comer lagosta, não tem problema, todo mundo. Só que não pode guardar nada para o dia seguinte. E os filhos? Os filhos vão estudar nas escolas públicas que eles acham que é correto. E vão tentar se tornar funcionários públicos. Se não conseguirem, vão para o mercado de trabalho, sem ter acumulado riqueza como os capitalistas de fora do sistema teriam acumulado. Aí eu ia querer ver. Aí eu ia querer ver. Aí eu ia querer ver. Mas são mentirosos, não são socialistas. É o que Mises acabou de colocar. Que as pessoas que propõem a igualdade têm como objetivo é sempre o aumento do seu próprio poder de consumir. Se tornar rica é ela, e não abrir mão da sua riqueza. É o somebody love. É isso que são a maioria dos magistrados, se não 99,99%, e de toda a classe jurídica e assim vai, e funcionários públicos. A desigualdade de renda representa um papel numa sociedade de mercado bastante diferente do que representa numa sociedade feudal ou em outros tipos de sociedades não capitalistas. Tem uma notinha de rodapé, explicativa, lá em 372. Entretanto, no curso da evolução histórica, essa desigualdade pré-capitalista teve uma importância enorme. Comparemos a história da China com a da Inglaterra. A China chegou a desenvolver uma civilização de alto nível. Há 2.000 anos atrás, estava muito mais adiantada do que a Inglaterra. Mas no fim do século XIX, a Inglaterra era um país rico e civilizado, enquanto a China era um país pobre. Seu estágio de civilização era praticamente o mesmo que já havia alcançado alguns séculos atrás. Era uma civilização estagnada. Os esforços feitos pela China para implementar os princípios de igualdade de renda foram muito maiores do que os feitos pela Inglaterra. A terra foi dividida e subdividida. Não havia uma classe proletária numerosa sem terras. Na Inglaterra do século XVIII, por sua vez, essa classe era muito numerosa. Durante muito tempo, as práticas restritivas das atividades não agrícolas, consagradas pelas ideologias tradicionais, retardaram o surgimento da moderna atividade empresarial. Mas quando a filosofia do laissez-faire, ou seja, do Estado capitalista, de livre mercado, ao destruir completamente as falácias do restricionismo, abriu o caminho para o capitalismo, a evolução do sistema industrial pôde processar-se num ritmo acelerado, porque a força de trabalho necessária já estava disponível. O que gerou a era da máquina não foi, conforme imaginava Sombart, uma especial obsessão por enriquecer, surgida misteriosamente do dia para a noite e que se apossou das mentes de algumas pessoas, transformando-as em homens capitalistas ou o homo econômicos dos antigos economistas clássicos. Sempre houve quem estivesse disposto a lucrar, promovendo o ajuste da produção de modo a atender melhor às necessidades do público. Mas essas pessoas estavam paralisadas pela ideologia que estigmatizava o desejo de ganhar como imoral e erigia barreiras com o propósito de impedi-lo, principalmente os católicos. A substituição das doutrinas favoráveis ao sistema tradicional de restrições pelo laissez-faire removeu esses obstáculos ao progresso material e deu lugar a uma nova era. A filosofia liberal combatia o tradicional sistema de castas porque sua preservação era incompatível com o funcionamento da economia de mercado. Defendia a abolição dos privilégios para poder liberar aqueles que, graças à sua engenhosidade, produziam uma quantidade maior de produtos mais baratos e de melhor qualidade. Utilitaristas e economistas, neste particular, estavam de acordo com as ideias dos que combatiam os privilégios da classe em virtude de um alegado direito natural e a teoria da igualdade de todos os homens. Ambos os grupos defendiam um princípio da igualdade de todos perante a lei. Igualdade de todos perante a lei. Existe feminicídio? Não, existe.
alguém matar o trem. E quem matou o trem tem que ser julgado pelo aquele que foi, que sobrou da família daquele que foi morto, sem relativismos. Mas essa coincidência de pontos de vista em alguns aspectos não eliminou as diferenças fundamentais entre essas duas correntes de pensamento, dos utilitaristas e dos economistas. Para a escola do direito natural, todos os homens são biologicamente iguais e, portanto, têm o inalienável direito a uma parcela igual de todas as coisas. Socialismo. A primeira afirmativa contraria frontalmente os fatos. Qual que é a afirmativa? Todos os homens são biologicamente iguais. Já é mentira. E, portanto, têm o inalienável direito de uma parcela igual de todas as coisas. Então, a primeira afirmativa contraria frontalmente, de frente, os fatos, a verdade. A segunda conduz a absurdos tais, se interpretada consistentemente, que os seus defensores acabam abandonando completamente a lógica e passam a considerar certas instituições, por mais discriminatórias e iníquas que sejam, como perfeitamente compatíveis com a inalienável igualdade de todos os homens. Ou seja, tem o inalienável direito de uma parcela igual de todas as coisas, é o maior absurdo e a maior mentira já contada de todos os tempos. Só podia ser coisa de quem? De Deus? Se Deus é a verdade, com certeza não. Então, do antagonista de Deus. Ah, como perfeitamente compatíveis com a inalienável igualdade de todos os homens. Ou seja, a segunda conduz a absurdos tais, se interpretada consistentemente, que os seus defensores acabam abandonando completamente a lógica, o raciocínio a priorístico da lógica, e passam a considerar certas instituições, por mais discriminatórias e iníquas que sejam, como perfeitamente compatíveis com a inalienável igualdade de todos os homens. Ele está falando da Igreja Católica, tá, pessoal? Os eminentes cidadãos da Virgínia, cujas ideias inspiraram a Revolução Americana, admitiram que fosse preservada a escravidão negra. O sistema de governo mais despótico que a história jamais conheceu, o bolchevismo, se apresenta, se apresentava, né? Não apresenta mais, como a própria encarnação do princípio de igualdade e liberdade entre todos os homens. Os defensores da igualdade perante a lei tinham plena consciência da inata desigualdade entre os homens, ou seja, da desigualdade que nasce com os homens e de que é precisamente essa desigualdade que dá origem ao quê? A cooperação social. E a quê? E essa civilização maravilhosa. Jesus fala isso sobre o mistério do menino que nasceu cego. É isso que ele diz, essa cooperação é amar o próximo como a si mesmo, não precisa. Não precisa ser socialista para isso que leva à desagregação social. Cara, Mises foi o maior, sei lá, pregador que eu já vi nas entrelinhas. Para aqueles de quem Deus escondeu, né? Ofereceu aos loucos e não aos sábios. Mas eu acho que, bom, deixa para lá. Vamos deixar a escatologia de lado. Para eles, o princípio da igualdade perante a lei não foi concebido com o propósito de corrigir os fatos inexoráveis do universo ou para fazer desaparecer a desigualdade natural. Que os sustentadores do direito positivo, essa sociedade, o judiciário nosso, é o consignatário desse mal. Para eles, o princípio da igualdade perante a lei não foi concebido com o propósito de corrigir os fatos inexoráveis do universo, ou para fazer desaparecer a desigualdade natural. Nada disso. Era muito pelo contrário, uma maneira de assegurar para a humanidade inteira o máximo de benefícios que os homens podem extrair dessa desigualdade. Nossa, cara, Mises dá vontade de chorar quando eu vejo essas frases dele. É arrebatadora. Só alguém imbuído do Espírito Santo pode falar uma coisa dessa. Portanto, nenhuma instituição criada pelo homem
deveria impedir alguém de atingir aquela posição na qual pudesse melhor servir seus concidadãos. Vocês conseguem entender quão religioso é isso? Portanto, nenhuma instituição criada pelo homem deveria impedir alguém de atingir aquela posição na qual pudesse melhor servir seus concidadãos. Para os liberais, o problema da desigualdade era visto pelo ângulo social e utilitário, e não segundo um alegado direito inalienável para os indivíduos. Isso para mim é tão óbvio, não sei como é que as pessoas não conseguem se bastar a uma verdade tão absoluta como essa. A igualdade perante a lei, diziam eles, é boa porque serve melhor os interesses de todos. Isso é uma ordem espontânea. Ou seja, é Deus agindo através da ordem espontânea e não através de qualquer um que venha dizer, como já foi dito, José do Egito não se deitou com a mulher do que comprou ele lá, lembra o nome? Do egípcio lá, que tinha mulher que queria se deitar com ele, ele se recusou a deitar, porque adultério é pecado, antes de Moisés colocar na tábua da lei, na pedra, que você não pode cobiçar a mulher nem o escravo. Nossa, Deus falou que você não pode cobiçar o escravo do outro. Então Deus aceita a escravidão? Parece que sim. Parece que sim. Né? Pois bem. Ou seja, a ordem espontânea é boa porque serve melhor aos interesses de todos. Ela nasce com isso. Permite que os eleitores decidam quem deve governar e que os consumidores decidam quem deve dirigir as atividades produtoras, através das decisões do que comprar e não comprar no livre mercado. Elimina, assim, as causas de conflitos violentos, de guerras, o que assegura o estabelecimento de uma ordem social mais satisfatória, da verdadeira paz. Foi o triunfo dessa filosofia liberal que produziu todos os fenômenos que, em seu conjunto, são denominados de civilização ocidental moderna. Entretanto, essa nova ideologia só poderia triunfar num ambiente onde o ideal de igualdade de renda fosse ainda muito fraco, antes de alguém contaminar a cabeça do resto do mundo com a inveja. Se os ingleses do século XVIII estivessem encantados com a quimera da igualdade de renda, a filosofia do laissez-faire não lhes teria despertado interesse, assim como ainda hoje não o faz entre os chineses ou os maometanos. Neste sentido, o historiador deve reconhecer que a herança ideológica do feudalismo e do sistema senhorial muito contribuiu para o advento da civilização moderna, por mais diferente que esta seja daquela chinesa. Ele está querendo dizer aqui o seguinte: por mais que a Idade Média tenha o sentido do senhor feudal, que veio da nobre aristocracia da Roma antiga, mas que ao vir descobriu que não ia ter gente para tomar conta dos seus escravos. Então, por conta de um sentimento capitalista, pré-capitalista, alforria seus escravos e transforma eles em arrendatários e meieiros, fazendo com que eles produzam mais, porque quanto mais eles produzem, eles ficam com 50% de mais do que produzem, e isso é melhor do que qualquer sistema escravagista, então isso é o pensamento pré-capitalista. Esse sistema feudal pré-capitalista moderno é o que salva a gente. Os filósofos do século XVIII, que não lograram compreender os princípios da nova teoria utilitária, continuaram perorando acerca da superioridade da China e dos países islâmicos. Certamente conheciam muito pouco sobre a estrutura social do mundo oriental. O que achavam louvável nas vagas informações de que dispunham era a ausência de uma aristocracia hereditária e de grandes latifúndios. Pelo que imaginavam, esses povos teriam conseguido implantar os princípios igualitários com mais êxito do que as suas próprias nações. Mais tarde, no século XIX sempre vem explicando isso ao longo dos nossos estudos. Século XIX vai de quando a quando? De 1900 a 2000? Não. Século XIX vai de 1801 até 1900.
Então, mais tarde, no século XIX, essas teses foram redescobertas pelos nacionalistas de vários países. A mais em voga era o pan-eslavismo, cujos defensores exaltavam a superioridade do Mir e do Artel russos e do Zadruga iugoslavo. Mir, comunidade rural. A terra era de propriedade comum dos lavradores, a cada um dos quais era atribuído um lote. O sistema não conseguiu sustentar a população crescente e foi abolido em 1906. Artel significa mutirão. Zadruga, comunidade rural de 15 a 70 adultos e suas crianças, que viviam como uma grande família. A casa central do chefe da família possuía uma cozinha e um refeitório que atendia a todos. A propriedade não podia ser vendida, então não tinha valor monetário, então não era uma propriedade em si mesma. A crescente confusão semântica acabou convertendo o significado de termos políticos no seu oposto. O epíteto democrático passou a ser prodigamente utilizado. Os povos muçulmanos, que nunca conheceram outra forma de governo que não fosse o mais completo absolutismo, passaram a ser chamados de democráticos. O termo democrático, né? República Democrática Oriental da Alemanha. Pula o muro para você ver, tenta passar o muro de volta. Os nacionalistas indianos se vangloriam ao falar da tradicional democracia hindu. Democracia do quê, cara pálida? Os economistas e os historiadores são indiferentes a esse tipo de efusão emocional. Ao descreverem as civilizações asiáticas como civilizações inferiores, não estão expressando um julgamento de valor. Então, os economistas têm que ser indiferentes. E quando diz que elas são inferiores, não estão fazendo um julgamento de valor. Meramente estão consignando o fato de que esses povos não souberam estabelecer as condições ideológicas e institucionais que no Ocidente produziram a civilização capitalista, cuja superioridade os asiáticos hoje implicitamente reconhecem ao clamarem pelo menos por seus implementos terapêuticos e tecnológicos e por sua parafernália. Mentira que eu estou falando? Os, as pessoas que fogem lá do Oriente Médio, da África e vão para a Europa estão procurando o quê? Pobreza? Deixem de ser hipócritas, vocês, seus socialistas. Ah, o reconhecimento do fato de que no passado a cultura de muitos povos asiáticos era mais avançada do que a dos seus contemporâneos ocidentais implica em procurar saber as causas que impediram o progresso no Ocidente, no Oriente. Isso é importante. Às vezes, aquilo que chamamos de benesse e de dor, de sofrimento, pode ser justamente aquilo que te leva para outro ponto. No caso da civilização hindu, a resposta é óbvia. O férreo controle do inflexível sistema de castas tolheu a iniciativa individual e cortou pela raiz qualquer possibilidade de desvio dos padrões tradicionais. Mas a China e os países muçulmanos, exceção feita para a escravidão de um relativamente pequeno número de pessoas, não estavam sujeitos a um regime de castas. Eram governados por autocratas. Até mesmo os escravos e os eunucos não eram impedidos de exercer funções elevadas. É a essa igualdade diante do déspota que as pessoas se referem quando hoje mencionam os supostos costumes democráticos desses povos orientais. Esses povos e seus governantes estavam comprometidos com uma noção de igualdade econômica que, embora vaga e mal definida, era muito clara em um aspecto: o de condenar peremptoriamente que qualquer indivíduo privado acumulasse uma grande fortuna. Horas, que bonito! Então o segredo é: ninguém pode acumular uma grande fortuna. Vamos ver onde isso acaba, apesar de que nós já vimos isso ao longo de toda essa parte 6 do livro. Mas, para quem está pegando isso aqui numa rede social, fica o convite para fazer o curso Doação Humana de Economia Austríaca. Agora, com graduação, vai sair diplomado, hein? Para quem ama o MEC, né? Quem ama o MEC, para mim, quem ama o MEC já não deveria nem ter o direito de fazer um curso superior, porque já é inferior.
Mas, para quem ama um registrinho, né, do governo dizendo que um diploma seu é válido, a Argentina vai lançar o primeiro curso de graduação universitária em economia austríaca. Faça, vai ser reconhecido no Brasil. Ou seja, os argentinos vão dizer assim para o Lula: vocês vão ter que me engolir. Ah, esses povos e seus governantes estavam comprometidos com uma noção de igualdade econômica que, embora vaga e mal definida, era muito clara em um aspecto: o de considerar peremptoriamente que qualquer indivíduo privado acumulasse uma grande fortuna. Isso não pode. Os governantes consideravam súditos ricos como uma ameaça à sua supremacia política, o que de fato não é mentira. Dinheiro e poder andam de mão dada. Todas as pessoas, isso é o que faz os socialistas não deixarem o povo se enriquecer, tá? Deixar isso aqui até grifado de verde, para que se lembre desse paizão de meu Deus. Todas as pessoas, governantes e governados, estavam convencidos de que ninguém pode acumular muitos recursos, a não ser privando outras pessoas de que, de direito, lhes pertence, e que, portanto, o patrimônio dos poucos ricos era a causa da pobreza de muitos. Outro ponto que já foi desmentido ao longo de todo o curso nosso, e que é uma das sínteses do socialismo, a inveja. E a mania que a gente tem de passar os nossos problemas colocando como culpa dos outros. Não é você que é um fracassado, é alguém que foi imoral. A gente já viu isso ao longo do livro, muito bem explicado, catalaxicamente e tudo mais. Pois bem, continuando. A situação de comerciantes prósperos em todos os países orientais era extremamente precária. Ficavam à mercê dos funcionários públicos. É, funcionário público. Mesmo propinas generosas não conseguiam evitar o confisco de seus bens. O regozijo era geral, sempre que uma pessoa próspera era vitimada pela inveja e pelo ódio dos governantes. A pobraiada ficava feliz, mantinha todo mundo na pobreza. Se não há acúmulo de capital, não há um enriquecimento. E é o que mantém eles na pobreza até hoje, porque não houve um acúmulo de capital. E o Ocidente, malfadadamente, manda os médicos sem fronteiras para dar vacina e não deixar as criancinhas morrerem de fome por desnutrição. Só que um povo que cresce abundantemente em número, mas não em consciência de riqueza, que não sofreu para criar a poupança capitalista, é o que vai tentar nos matar. E aí, depois, vira guerra, vira tiro, mata gente adulta, aquela coisa, morre gente dos dois lados, e a gente culpa o capitalismo. Olha que coisa. A culpa do capitalismo é justamente o nosso sentimento de benevolência em dar coisas para os outros não morrerem de fome sem que eles sofram e mudem seu mindset, como está dizendo hoje a galera, mindset, né? Jesus Cristo, é brincadeira. Essa mentalidade, essa mindset anticrematística, anticrematística, deteve o progresso da civilização no Oriente e manteve as massas à beira da morte por inanição. Uma vez que a acumulação de capital era impedida, acabei de falar, né? É que agora é o velhinho falando, vocês vão escutá-lo, por favor. Não poderia haver progresso tecnológico se não há riqueza, se não há um cara muito rico para continuar reinvestindo, não há progresso tecnológico. O capitalismo chegou ao Oriente como uma ideologia importada, imposta por exércitos e navios estrangeiros sob a forma ou de domínio colonial ou de jurisdição extraterritorial. Esses métodos violentos certamente não eram os mais adequados para mudar a mentalidade tradicionalista dos orientais. Mas o reconhecimento desse fato, ou seja, reconhecer que não foi nada legal o modelo imperialista, não foi nada legal. Mas o reconhecimento desse fato, de que não foi nada legal, não invalida a constatação de que foi a aversão à acumulação de capital que condenou centenas de milhões de asiáticos à pobreza e à fome. Não teve nada a ver com o imperialismo europeu. A noção de igualdade que os nossos defensores do Estado paternalista, esse modelão que o mundo afora adotou, exceto Bukele e Milley, tem em mente é uma réplica da ideia asiática de igualdade. Embora seja vaga sobre todos os aspectos, é bem nítida ao condenar as grandes fortunas. Opõe-se às grandes empresas e aos grandes patrimônios. Preconiza várias medidas para tolher o crescimento de empresas privadas e para impor mais igualdade por meio de taxação confiscatória de rendas e de propriedades.
O que nós estamos vivendo no dia de hoje, maldito 19 de março de 2025, né, que soltaram a notícia? Como é que vai ser confiscado a sua renda e a sua propriedade nessas novas mudanças tributárias propostas pelo PT, consolidadas pelo Legislativo e ratificadas pelo Supremo Tribunal Comunista, e apela para a inveja das massas menos avisadas. A inveja. Não se esqueçam, o Supremo Tribunal Federal é feito por potestades, principados e potestades, trazendo para a escatologia, pela maldade, pelo mal, pela inveja, né? Mas eles têm o direito do chicote. Chicote pedido em Samuel 8 para o povo. Chicoteemos eles. Jesus veio para nos trazer liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora, pedimos o mal? Pedimos. Então vocês não vão se livrar do mal sem lutar. Não vai cair do céu a salvação. Vocês vão ter que lutar. As consequências econômicas imediatas das políticas confiscatórias já foram examinadas anteriormente. Vai estar as páginas, a gente fez isso no capítulo anterior, exatamente, né? Nosso capítulo anterior, no 34. No 34. A economia de guerra não. No capítulo 32. Exatamente, página 909 até 914. Confisco e redistribuição. E óbvio que é óbvio que a longo prazo tais políticas resultam necessariamente não só numa redução da acumulação de capital, como também no consumo de capital previamente acumulado. Toda vez que você faz isso que nós estamos fazendo, você não só impede que alguém ache bom se enriquecer, porque você é punido, como toda a riqueza que você tem não vai poder passar para os seus filhos, você vai consumir. E o caos estará instituído. Não só impedem a criação de maior prosperidade material, como até mesmo revertem essa tendência, dando origem a uma pobreza cada vez maior. Ronaldinho. Se os ideais asiáticos triunfassem, o Oriente e o Ocidente acabariam por se igualar no mesmo nível de miséria. Os partidários do Estado provedor não pretendem ser apenas os defensores dos interesses da sociedade em geral contra os interesses egoístas das empresas ávidas por lucros. Sustentam, além disso, que estão cuidando dos objetivos permanentes da nação e não das preocupações de curto prazo dos especuladores, empreendedores e capitalistas que só se preocupam com o próprio lucro, sem nunca se importar com o futuro da sociedade. Essa segunda pretensão é evidentemente incompatível com a preferência que tal escola dá às medidas de curto prazo em detrimento de considerações de longo prazo. Mas a consistência lógica não é uma das virtudes dos defensores do Estado provedor. Não levemos em conta essa contradição de suas proposições e examinemo-las sem considerar a sua inconsistência. Mises faz isso o tempo todo. Para quem está vendo pela primeira vez uma aula minha, vou explicar. Mises coloca a tese esdrúxula dos outros, fala assim, bom, vamos esquecer que é esdrúxula e vamos tentar abstrair, examinar isso, sem considerar sua inconsistência. Vamos lá. Então vamos lá. A poupança, a acumulação de capital e o investimento retiram recursos que seriam usados no consumo corrente para empregá-los na melhoria das situações futuras. Rodrigo, não entendi isso. Isso é uma base cataláctica. Você para poupar, você está deixando de gastar agora, então você está poupando. Essa poupança é que é usada, seja em dinheiro atual, vou voltar para princípios lá, né, de como é explicado isso no começo, mas você coloca isso no banco, esse banco tem que prestar dinheiro para investidores, investidores têm que criar riqueza. Essa riqueza volta para você em produtos mais baratos, porque está mais abundante, e volta em pagamentos de dividendos. Você se enriquece duas vezes. Em situações inversas, você consome aquilo, o capital, não tem dinheiro para se investir, então a pessoa, o capital fica caro, então o produto que vai vir vai diminuir e vai ficar mais caro, então você vai ficar pobre duas vezes. O poupador renuncia a um aumento da satisfação imediata, a fim de melhorar o seu próprio bem-estar e de sua família no futuro. É isso que quem é o carcamano, poupador, segundo os socialistas, é isso que ele faz, ele está fazendo bem. Quanto mais ele se
priva de consumir agora, mais dinheiro ele coloca na produção e se torna mais rico ele e toda a sociedade. Será que vocês conseguem entender isso? Mises devia começar o livro por este capítulo, para abrir a cabeça da galera, pelo menos para ficar curiosa. Por isso que eu estou colocando isso nas redes sociais. Suas intenções, certamente, são egoístas, no sentido popular do termo, mas os efeitos da sua conduta egoísta favorecem os interesses permanentes da sociedade como um todo, bem como os de todos os seus membros. Seu comportamento engendra todos os fenômenos aos quais mesmo os mais fanáticos defensores do Estado provedor atribuem os epítetos de desenvolvimento econômico e de progresso social. Repitou essa frase final, né? Vai ficar em azul aqui para vocês aí das redes sociais pensarem sobre ela. Seu comportamento engendra todos os fenômenos, os quais, mesmo os mais fanáticos defensores do Estado provedor, atribuem os epítetos, perdão, do quê? Quais são os epítetos atribuídos ao comportamento engendrado pelos egoístas que produzem mais e mais em busca do lucro? Desenvolvimento econômico, progresso social. As políticas recomendadas pela escola paternalista desestimulam a poupança dos cidadãos particulares. Por um lado, as medidas que provocam uma redução das grandes rendas e fortunas reduz seriamente ou até mesmo destrói inteiramente a capacidade de poupança das pessoas mais ricas. Repito, o que estamos fazendo com o Brasil agora, vou trocar as palavras, tá? As políticas recomendadas pela escola paternalista. O que o Brasil vem fazendo agora desestimula a poupança dos cidadãos particulares. Por um lado, as medidas que provocam uma redução das grandes rendas e fortunas reduz seriamente ou até mesmo destrói inteiramente o quê? A capacidade de poupança das pessoas mais ricas. Por outro lado, as pessoas de rendas mais modestas, cuja poupança já havia contribuído anteriormente para a acumulação de capital, acabam retornando ao consumo. Peraí, o que Mises quis dizer com isso? Parece que agora pegamos você e o Mises, Rodrigo. Pegamos, o socialista pensando. Então quer dizer que as pessoas de rendas mais modestas, cuja necessidade de poupança, porque ela não pode consumir tudo que ela quer, contribui para o enriquecimento daqueles mais ricos, e com isso o mais rico enriquece e coloca mais produtos no mercado, então enriquece também o mais pobre. Acabam essas mesmas pessoas de jamais poupando e retornando tudo ao consumo. No passado, quando um homem poupava, comprando certificados bancários ou apólices de seguro, o banco ou a companhia de seguros investia uma importância equivalente. O que ele quer dizer aqui? O tradutor da obra portuguesa, apesar de ser o Donald Stewart Jr., né, teoricamente um inglês, tem muitos erros, que eu vou começar essas aulas em inglês e vou corrigir para todo mundo os erros e mandar para o Instituto Liberal, que detém o direito de publicar a obra do Mises, que não pode deixar nenhum ponto de problema de tradução e erro. Tem várias durante a obra. Quem estudou o curso me viu apontando todas elas. Mas, de qualquer forma, investir uma importância equivalente, de igual monta. Mesmo se o poupador mais tarde consumisse a sua poupança, não havia desinvestimento e nem consumo de capital. O investimento total das instituições de crédito e das companhias de seguro aumentaram regularmente, apesar dessas retiradas, que acontecem lá no futuro. Hoje prevalece uma tendência de forçar os bancos e as companhias de seguro a investirem cada vez mais em títulos do governo. É verdade. Sua aposentadoria é cada vez menor. Pessoas desesperadas procurando planos de saúde cada vez mais ilanísticos. Um dia eu explico para vocês o que isso quer dizer. Mas quem tiver do Ilan assistindo isso aqui vai entender o que eu estou dizendo. As aplicações das instituições de seguro social consiste quase inteiramente de títulos da dívida pública. Olha que tangibilidade! Olha aqui o governo falando, não pago moçada!
Quero ver como é que eles devolvem o não pago para os clientes. Na medida em que a dívida pública foi usada para gastos correntes, a poupança dos indivíduos não resultou em acumulação de capital. Então, o dinheiro que você colocou no banco, nas seguradoras e o seguro, jogou isso em títulos públicos, e o título público, tudo que vai para o público, desaparece, não houve poupança verdadeira. É por isso que os países empobrecem quando os bancos emprestam dinheiro para o governo. Enquanto no mercado não obstruído, o intervencionismo coincide com a acumulação de capital, na economia intervencionista, a poupança dos indivíduos pode ser dissipada pelo governo. Oh my God! O povo descobrindo isso, precisamos matar o Rodrigo rápido. Porque se o povo descobre isso, estamos ferrados. O Estado acaba. Pelo menos o paternalista, não o Estado mínimo que Mises preconiza. Ok? Custo marginal. Aprendemos isso ao longo do livro. Mises fala, gente, meus alunos, meus epígonos, né? Meus futuros discentes, né? Os que vão seguir meu caminho, não se tornem anarcocapitalistas, não dá. Ele fala isso, capítulo 8, item 2, e subitens do item 2, maravilhosamente explicado. Mas ele diz o seguinte: mantenha o Estado como um custo marginal, porque bandidos como custo marginal sempre vão existir. Então, se essas duas coisas forem um custo marginal de menos de 1% da riqueza, tá beleza. Nunca deixem o Estado crescer. O poder moderador é feito do povo armado, segunda emenda da Constituição Americana. Primeira e segunda emenda da Constituição Americana. Talvez, talvez as duas leis só que devem existir e nada mais. O cidadão restringe seu consumo a fim de prover para o seu próprio futuro. Ao fazê-lo, contribui com a sua parcela para o desenvolvimento econômico da sociedade e para a melhoria do padrão de vida de seus semelhantes. Mas o governo se interpõe e anula os benefícios e os benéficos efeitos sociais dessa conduta individual. Esse exemplo é o bastante para refutar o clichê paternalista que procura contrastar, de um lado, o egoísmo dos indivíduos de mentalidade estreita, carcamânica, preocupados exclusivamente com os prazeres do momento e sem nenhuma consideração com o bem-estar dos seus concidadãos, o que não é verdade, porque o carcamano está se punindo, deixando de gastar para acumular, que ajuda a todos, e com os interesses permanentes da sociedade. E, do outro lado, o governo, cheio de políticos benevolentes e clarividentes, dono da onisciência, da onipotência e da clarividência, e que vai fazer o bem por vocês, esses políticos maravilhosos, infatigável na sua dedicação para promover o bem-estar duradouro de toda a sociedade. Mises está falando a verdade ou está tirando sarro no leitor? Tirando sarro no leitor, tirando sarro na sua cara. Na minha, não mais. Os propagandistas do Estado provedor costumam levantar duas objeções. Primeiramente, a de que a motivação dos indivíduos é o egoísmo, enquanto o governo atua com a intervenção de servir a todos. E como o inimigo sabe cantar o canto da sereia, né? Admitamos, para argumentar somente, né? O Mises sempre faz isso. O Mises dá chance do cara levantar da lona. Pera, socialista, acabei de dar um nocaute, mas levanta que eu vou para te bater mais um pouquinho. Que os indivíduos sejam demoníacos e os governantes angelicais. Mas o que conta na vida real, apesar da opinião contrária de Kant, não são as boas intenções, mas os resultados. O que torna possível a evolução da sociedade é precisamente o fato de que a cooperação pacífica, sob o signo da divisão do trabalho, a longo prazo, atende melhor aos interesses egoístas de todos os indivíduos. Vou ler agora traduzindo, porque Mises acha que todo mundo está entendendo. O que torna possível a evolução, a prosperidade da sociedade. Lucro e prejuízo não são quantificáveis, não são quantificáveis, e quem quiser me contestar aqui vai fazer o curso primeiro, porque está tudo escrito aqui nessa obra, né? Então, para que ficar brigando com o Rodrigo? Briga com o Mises, pô, seja corajoso. Então, se são qualitativos, nós estamos falando de prosperidade, de riqueza,
O que torna possível a evolução da sociedade é precisamente o fato de que a cooperação pacífica, sob o signo da divisão do trabalho, que diacho é isso? Que termo lindo! Parece até esoterismo, Rodrigo! Cooperação pacífica sob o signo da divisão do trabalho se chama com o apelido de capitalismo. Capitalismo laissez-faire, nome e sobrenome. Que é o quê? Capitalismo de livre mercado, não obstruído. E ele, a longo prazo, atende melhor os interesses egoístas de quem o defende e de todos, até os que não defendem. A superioridade da sociedade de mercado consiste no fato de que o seu funcionamento confirma esse princípio, desmistificando aquilo que a gente falava. Por mais demoníaco que fossem os indivíduos carcamanos e angelicais que fossem os políticos no governo, o que conta na vida real, apesar da opinião contrária de Emmanuel Kant, e tem gente que segue esses loucos, cara. Isso me dói. Quando eu criei o termo estatolatrite. Esse é um termo criado eu, uma doença que tem que entrar no CID, Código Internacional de Doenças. O que é a estatolatrite? É a inflamação do testículo dos homens que entendem que adorar o Estado é algo que é péssimo, e tão ruim que é, e você tão ciente disso, inflama os seus testículos. Ou seja, mas o que conta na vida real não são as boas intenções, não são as boas, mas os resultados. É, legal, é isso. A segunda objeção advém da afirmação de que, no sistema do Estado provedor, a acumulação de capital pelo governo e os consequentes investimentos públicos substituem a acumulação em investimentos privados. Então, vamos lá. Então, olha, vocês estão certos, gente. Então, precisa, a acumulação de capital tem que ser, mas não vai ser mais pelo indivíduo, vai ser pelo Estado. Vamos entender isso? Refere-se ao fato de que nem todos os fundos que o governo tomou por empréstimo no passado foram gastos em despesas correntes, pagamento de funcionário. Uma parte considerável foi investida na construção de estradas, ferrovias, portos, aeroportos, usinas elétricas e outras obras públicas. Outra parte, não menos considerável, foi despendida em gastos militares, que dificilmente poderiam ser financiados de outra maneira. Mas a questão não é essa. O que importa é o fato de que uma parcela da poupança privada é empregada pelo governo em seus gastos correntes e que nada impede de o governo de aumentá-la até absorver a totalidade da poupança. Ah, Rodrigo, mas isso não ia acontecer com os seres angelicais que você falou que vai colocar para tomar conta. E quem segura a insurgência? Aqueles que não estão recebendo no determinado momento. Novas entradas, e os investimentos desaparecem, obviamente, para gastos correntes. Ou vocês acham que a gente consegue entrar num regime fiscal hoje, a menos da única solução plausível? Salários de funcionários públicos nunca mais poderão ter aumento nominal. Se o cara ganha 30 mil, é 30 mil daqui para frente para sempre. Só de fazer isso, a inflação zerava. Aliás, teríamos deflação, porque o ministro do Supremo Careca iria impedir qualquer doido de aumentar agregado monetário. Eles iam aprender economia austríaca assim, da noite para o dia. Que coisa interessante que seria. Eu amo quando ações assim fazem com que as pessoas fiquem mais inteligentes de uma hora para outra e mais benevolentes. É óbvio que, se o governo impede os cidadãos de acumularem e de investirem o capital adicional, a responsabilidade pela formação de novos capitais, se é que existe algum, recai sobre o governo. Se não é o privado que cria a riqueza, vai cair o governo vai ter que fazer isso. Os propagandistas do Estado provedor veem no governo uma materialização da divina providência, que, sábia e imperceptivelmente, conduz a humanidade a estágios mais elevados e mais perfeitos de um inexorável processo evolutivo. Não chegam a perceber a complexidade do problema e suas ramificações. Aqui vai para todos aqueles meus irmãos cristãos, católicos,
deixar de roxo. Eu detesto a cor roxa, mas acho que é a cor que os católicos adotam, acho que nessa época do ano lá deles, que é, sei lá como é que chama, né? Mas que eles se penitenciam, não tomam cerveja, não fazem as coisas e coisa e tal. Não lembro o nome. Pois bem, a grande questão é, tem alguma coisa a ver com penta, alguma coisa, Pentecoste, sei lá. A questão toda é que, agora voltando para a escatologia um pouco, quem acredita no Estado capaz de fazer isso que foi elencado aqui no roxo, está colocando o Estado no papel de divina providência. Está colocando o Estado ao lado de Deus. E Jesus disse: quem tem dois senhores será infiel a um e desdenhará dele. Será fiel a um e infiel a outro. Se você fizer um auto-julgamento de valor, em quem você se apoia mais? No Estado ou na verdadeira divina providência? E aí? Espero que vocês estejam assistindo isso aqui, viu? Espero mesmo. Espero que muitos ditos escolásticos, teólogos, estejam assistindo isso aqui. Porque é um ateu dando tapa na cara de cristão vendido para o inimigo há muito tempo. Não sou eu, tá? Eu não sou ateu, eu sou cristão. Cristão mesmo. Agora, Mises era ateu. Pelo menos se dizia como tal. Para haver acréscimo de poupança e acumulação de capital, ou mesmo para que o capital atual seja simplesmente preservado, é preciso que haja redução no consumo de hoje, a fim de que possa haver maior oferta de bens amanhã. Isso é economia, meu irmão. Há necessidade de uma abstinência, de uma renúncia a satisfações que poderiam ser desfrutadas imediatamente. Vamos ver a nota de rodapé? Estabelecer esse fato não é certamente uma ratificação das teorias que procuravam descrever o juro como a recompensa da abstinência. Isso aí já é questão escolástica da nossa teoria econômica, tá? No mundo real, não há um tribunal mítico que recompensa ou pune. O que é realmente o juro originário foi mostrado no capítulo 19, lá no capítulo 19, que trata de os juros. Diante das pseudo-ironias de Lassalle, Bastiat, Schulz von der Litsch, in Gesamelt Reden und Schriften, reiteradas por inúmeros livros textos. É preciso ratificar que poupança é privação, na medida em que priva o poupador de desfrutar imediatamente de algum prazer. Nem sei onde nós estamos. Só sei que as pombas chegaram aqui para assistir a aula. Ok, tá aqui. A economia de mercado cria um contexto no qual essa abstinência é praticada, e as pombas às vezes têm mais, assistindo às nossas aulas, né? Uma pomba branca e uma que está chocando ali, né? Afrodescendente, elas, elas devem estar já sabendo mais de economia do que muita gente. A economia de mercado cria um contexto no qual essa abstinência é praticada numa certa medida e no qual o capital acumulado daí decorrente é investido para produzir aquilo que melhor satisfaz as necessidades mais urgentes dos consumidores. A questão é saber se a acumulação de capital pelo governo pode substituir a acumulação privada e de que maneira o governo investiria o capital adicional acumulado. A gente já discutiu bastante isso em capítulos anteriores, mas vamos entender o que ele está dizendo? A questão é saber se a acumulação de capital pelo governo pode substituir a acumulação privada e de que maneira o governo investiria o capital adicional acumulado. Cara, Mises é fantástico. Ele tenta ajudar os socialistas. Olha, tudo bem, então vamos supor agora para ajudar vocês que cabe ao governo acumular capital.
Agora a questão, então, é saber o quê? Se a acumulação de capital pelo governo pode substituir a acumulação de capital pelo indivíduo, das pessoas que se enriquecem. E se sim, de que maneira o governo investiria o capital adicional acumulado? Nós vamos acabar com os socialistas, assim, judiando, né? Mises judia, cara. Judia. Esses problemas não dizem respeito apenas a uma sociedade socialista, são igualmente importantes num contexto intervencionista, que tem eliminado total ou quase totalmente a capacidade privada de poupança, que leva ao socialismo. Até mesmo os Estados Unidos estão se aproximando cada vez mais de uma situação desse tipo. Aqui vai uma homenagem ao Paulinho Cogos, que há muitos anos atrás ele parou de falar isso. Dizia que os Estados Unidos eram uma nação socialista. E ele estava certo. Consideremos um governo que controle a aplicação de uma parte considerável da poupança dos cidadãos. Os investimentos da Previdência Social, das companhias de seguro, das instituições de poupança e dos bancos comerciais são, em grande medida, determinados pelas autoridades e canalizados para títulos da dívida pública. Os cidadãos privados continuam sendo os poupadores. Mas, se a sua poupança irá ou não produzir uma acumulação de capital, e assim aumentar a quantidade de bens de capital disponível para uma melhoria do aparato de produção, é para isso que o aparato de produção produz mais. Depende do emprego que o governo dará aos recursos que tomou emprestado. Se o governo desperdiça essas importâncias, seja em gastos correntes ou maus investimentos, interrompe-se o processo de acumulação de capital iniciado com a poupança individual, ao qual se seguiram as operações de investimentos de bancos e companhias de seguro. Secretaria Municipal do Turismo de Araçatuba. Prefeito Zanardi, se diz um liberal. Ele contrata um monte de funcionário público para mandar aquilo. Ele não tinha que abrir concurso, os cargos que ele pode colocar lá de livre nomeação tinham que ser dos donos de hotéis, dos donos de instâncias turísticas. Coloca lá e só ganha o salário, não faz nada. Ok? O dinheiro que sobrar da pasta volta e vira um superávit que nós vamos diminuir impostos de ISS que vocês pagam. A prefeitura devia ser um cabide de emprego de empresários que produzem. Quem vai ser nomeado secretário de turismo? Quem paga mais ISS na área do turismo? Sobre serviços? Fulano, nomeado secretário. Vai resgatar seu dinheiro que você perde gastando com essa porcaria chamada prefeitura? Parece tão fácil, né? Tão simples. Essas pessoas entram lá e se contagiam por pessoas próximas. Isso aconteceu com o Bolsonaro, acontece com o Zanardi, acontece com todo mundo. Não acontece com quem é economista de verdade. Javier Geraldo Milei. Um contraste das duas hipóteses pode clarear uma questão. Numa economia de mercado, por isso que eu não acredito muito. Se eu tiver que fazer uma correção ao Renato 38, é ele dar apoio aos Weintraub, que eu os conheço, são pessoas do bem, maravilhosas, mas são estatistas, não entendem as verdades. Um contraste das duas hipóteses pode clarear a questão. Numa economia de mercado não obstruído, João poupa US$ 100 e os deposita numa caderneta de poupança. Se soube escolher uma instituição bancária que seja judiciosa na aplicação dessa poupança, ocorre um aumento no capital disponível, que produz um aumento da produtividade marginal do trabalho. Parte desse aumento de produção vai para o João, na forma de juros, e nos produtos que vão ficar mais baratos no futuro. Diz que faltou colocar isso. Se João errar na sua escolha e aplicar os seus US$ 100 numa instituição falida, nada receberá. Quem que é a instituição falida que o João aplica hoje sem saber? É o governo. Suponhamos que Paulo, no ano de 1940, tenha poupado US$ 100 e os tenha aplicado num sistema de previdência social pertencente ao Estado. Eu acredito no Estado. Prova que você é debilóide. Eu acredito no Estado. Aprovado. Nota de rodapé número 11. Não faz a menor diferença se Paulo aplica esses US$ 100 por vontade própria ou se a lei obriga o seu empregado a fazê-lo. Como assim? Quer dizer, então, que o meu patrão, se ele não me desse
Se ele, quando ele desconta a minha parte, ainda paga a parte dele lá para o INSS. Se ele não tivesse que fazer isso, esse dinheiro ia vir para mim. Ah, tá, conte-me outra, me poupe, Rodrigo. É a mais pura verdade, irmão. Catalacticamente falando. Ainda que o empregador trouxesse como lucro no primeiro momento, no segundo, esse dinheiro pararia no seu colo. Isso é cataláxia, economia de mercado. Vamos lá. Cadê o item 11? Onde que eu parei? Aqui. Em troca, passou a ser credor de algum benefício futuro, que lhe deverá ser pago pelo governo. Todo dia acorda um malandro chamado governo e um cidadão, que é o otário, e dá negócio. Se o governo gastou US$ 100 em despesas correntes, não houve investimento adicional e, portanto, também não houve aumento na produtividade do trabalho. A dívida contraída pelo governo terá de ser paga pelos futuros contribuintes. Então, volto a dizer, você que vive da pensão paga pelo governo brasileiro, nada mais está fazendo do que sugando o sangue do seu próprio filho e neto. Em 1970, um certo Pedro poderá ver-se obrigado a pagar o compromisso assumido pelo governo, embora ele mesmo não tenha oferido nenhum benefício com o fato de Paulo ter poupado US$ 100 em 1940. Oh my God! Rodrigo, mas você se tornou rentista? De certa forma, se aposentou sobre os frutos da minha gestão. Poupei, gerei riqueza, gerei bens de capital que hoje fazem seu papel. Poderia estar sendo muito mais produtivo? Claro. Tenho ideias mirabolantes para enriquecer a nação inteira. Bilhões. Meu cérebro fervia todos os dias. Vai fazer? Duas razões me impedem. Primeira, quem ajuda o mal, mal é. Aprendi isso aos meus 50 anos. Na verdade, antes. Na verdade, aos meus 40 anos. Demorei 10 anos para me livrar do sistema. Não foi tudo isso. Foram apenas 7 anos. Mas tem uma outra coisa que me impede. Ainda que eu fosse extremamente generoso e fizesse o bem sem olhar a quem, a razão me impede. É um ato de burrice investir nesse país, ou em qualquer outro que não seja Argentina ou El Salvador. Fica assim evidente que não precisamos referir-nos à União Soviética para compreender o papel representado pela intervenção do Estado nas finanças públicas. O argumento ilusório de que a dívida pública não onera a sociedade, porque a devemos a nós mesmos, é enganador. Os Paulos de 1940 não devem a si mesmos. São os Pedros de 1970 que devem aos Paulos de 1940. Ou seja, são seus filhos e netos que vão sofrer feito cão por sua culpa. Ai, mas eu não sabia. Eu não sabia, e quem não sabe não pode ser imputado de dolo ao crime. Ah, sabia sim, malandro. Sabia sim. Na hora do juízo final vai ter que dar explicação. Esse tipo de sistema é a consagração da ideia, segundo a qual as questões de curto prazo podem ser resolvidas sem levar em consideração as consequências de longo prazo. O que Nixon fez em 1971, todo mundo sabe hoje, que vai resultar num problema futuro, com certeza mandou ele junto a Bismarck, junto a Judas Iscariotes, não pode ter dúvida disso. Tá? Friedman tentou se livrar pedindo perdão. Vamos ver. Dia do juízo final, a gente descobre. O governante de 1940 resolveu o problema, seu problema, transferindo para o governante de 1970. A essa altura, o governante de 1940 ou estará morto ou estará escrevendo suas memórias, louvando sua grande obra social. Vagabundos! Guedes e Bolsonaro, vagabundos! Ah, nós demos auxílio emergencial naquela pandemia. Vamos escrever livros sobre isso. Vagabundos, vagabundos. As fábulas de Papai Noel, dos defensores do Estado provedor, se caracterizam pela total incapacidade de compreender o papel representado pelo capital.
Como é que um cara como o Guedes faz isso? Ou tem dolo ou é burro, ou uma coisa ou outra, tá? Precisamente por isso, não se pode aceitar a designação de economia do bem-estar, welfare economics, auto-atribuída a essa doutrina. Quem não leva em consideração a escassez de bens de capital disponível não é um economista, é um fabulista, é um escritor de romance. Não lida com a realidade, mas com um fabuloso mundo de abundância. Todas as generosidades verbais dessa escola contemporânea do Estado provedor baseiam-se implicitamente na pressuposição de que existe uma abundância de bens de capital. Se fosse assim, certamente seria fácil remediar todos os males, dar a cada um segundo suas necessidades e fazer com que todo mundo fosse perfeitamente feliz. Ai, ai, uma fábula. É verdade que alguns partidários do Estado provedor chegam a perceber, ainda que apenas vagamente, a natureza dos problemas em questão. Dão-se conta de que é preciso manter intacto o capital existente, para que no futuro a produtividade do trabalho não seja diminuída. Referimos-nos especialmente ao professor Pigot, às várias edições de seu livro The Economics of Welfare e a diversos de seus artigos. Para uma crítica das ideias do professor Pigot, ver Hayek, Profits, Interest and Investment. Sempre tem um maldito para ganhar um prêmio Nobel, sabe? Que fala o que o povo quer ver e que aqueles caras da Academia do Nobel, te digo, glória a Deus por nunca ter dado um Nobel a Mises. Vão ter que dar um para Milley. Mas se o Milley fosse um cara dos meus, negaria recebê-lo. Seria o primeiro caso na história. E negaria em nome de Mises e de todos os economistas verdadeiros. Porque não dá para receber um prêmio Nobel de Economia e se comparar com o resto. E o prêmio Nobel de Economia de Hayek foi compartilhado, não ganhou sozinho. Nós vamos dar para um austríaco, mas deram para um outro lado também. Pesquise, vamos entender, para entender que a economia do Nobel não é nada santa. Entretanto, mesmo esses autores não compreendem que a simples preservação do capital depende da competência com que novos investimentos sejam feitos, o que é sempre o resultado de especulações bem-sucedidas, e que os esforços para manter intacto o capital pressupõem a utilização do cálculo econômico e, portanto, o funcionamento da economia de mercado. Espera aí, Rodrigo, agora entendi. Espera aí, peraí. Entretanto, mesmo esses autores não compreendem que a simples preservação do capital, que é uma abstração que relaciona os bens de capital poupado, dependem da competência, competência no caso de competitividade, com que os novos investimentos são feitos. Essa competência é quão bom você é competindo com os outros através de investimentos novos que são feitos. O que é sempre o resultado do que? De especulações futuras bem-sucedidas. Porque os esforços para manter intacto o capital pressupõem a utilização de cálculo econômico. E para se presumir, se pressupor a utilização do cálculo econômico, a gente já viu aprofundadamente, exige o funcionamento da economia de mercado. Sem economia de mercado, o cálculo econômico fica conturbado. Dá uma impressão hoje em dia que R$ 10 para quem paga é muito, R$ 10 para quem recebe é pouco. Não só parece, isso é um fato. Mas vocês só vão entender se vocês fizerem o curso inteiro. Outros propagandistas do Estado provedor ignoram completamente o assunto. Pouco importa se endossam ou não, neste particular, o esquema marxista, ou se recorrem para a invenção de novas noções quiméricas, tais como o caráter de auto-perpetuação das coisas úteis. Vernight, Professor Mises and the Theory of Capital. Ah, Revista Econômica de 1941. 1941.
Tem um mini curso dentro do ILAN, chama O Essencial von Mises. Só quero ver em que momento que a gente. O Wolfberg não colocou um índice regressivo aqui legal para a gente ver que horas que o Knight aparece na vida do Mises. Mas depois eu passo e discuto com vocês essa questão. Tá bom? Vamos continuar para a gente não ficar prolongar muito mais essa aula do que der. Então, cadê nós? Onde estamos? Onde estamos? 12, né? No 13. Nota de rodapé número 13. De qualquer forma, seus ensinamentos procuram justificar a doutrina que atribui a culpa de todos os males a um excesso de poupança e a uma insuficiência da capacidade de consumo e recomendam um aumento da despesa como se fosse uma panaceia. Quando pressionados pelos economistas, alguns socialistas e propagandistas do Estado provedor admitem que só se pode evitar a queda do padrão médio de vida se for preservado o capital já acumulado. O que o progresso econômico de... E que o progresso econômico depende da acumulação de capital adicional. Assim sendo, dizem eles, daqui por diante caberá ao governo a tarefa de preservar o capital existente e de acumular novos capitais. Uma tarefa de tal importância não pode mais ser deixada ao egoísmo dos indivíduos, preocupados exclusivamente com o seu próprio enriquecimento e de suas famílias. As autoridades cuidarão disso com a preocupação do bem comum. Ainda que fossem angelicais e se preocupassem com o bem comum. Vamos ver agora o desfecho final. O soco na boca do estômago, que faz, ou no gogó, que faz o cara perder todo o ar e parar quieto. O cerne da questão consiste exatamente na forma com que o egoísmo produz seus efeitos. Num sistema em que haja desigualdade, o egoísmo impele o homem a poupar e a procurar investir sua poupança de maneira a melhor atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. Num sistema igualitário, essa motivação desaparece. Não, Rodrigo, mas se você é para trabalhar todos os dias, mas vai trabalhar até exaustão, até média exaustão, até quando você acha que está gostoso. Até quando eu achar que estiver gostoso. Só que o enriquecimento passa desse ponto. Só numa economia de mercado isso acontece. Você consegue valorar efetivamente se vale a pena ou não. Num sistema igualitário isso não acontece. É onde todos empobrecem. Tá bom, bonito? A redução do consumo num futuro imediato é uma abstinência facilmente percebida, contrária aos interesses egoístas do indivíduo. A maior disponibilidade futura que se espera obter em decorrência dessa abstinência imediata é menos perceptível ao homem de inteligência média. Aí que ferrou a nossa situação, porque a inteligência média está muito abaixo daquilo que seria plausível, é isso que impede as pessoas de viverem melhor. Além disso, seus efeitos benéficos, num sistema em que a poupança seja drenada para o setor público, estão de tal forma diluídos que dificilmente o indivíduo os consideraria como uma compensação adequada para aquilo que está hoje renunciando. Ou seja, toda a poupança que é jogada no poder público, se fosse dividido por cada um, fica pequeno. E todo mundo igual, não funciona. Então, a coisa se perde. É a desigualdade da riqueza que gera riqueza. Uau! Os teóricos que defendem o Estado provedor ingenuamente pressupõem que a expectativa de que os frutos da poupança de hoje sejam igualmente distribuídos entre as futuras gerações fará com que todos, egoisticamente, poupem mais. Os teóricos que defendem o Estado provedor ingenuamente pressupõem que a expectativa de que os frutos da poupança de hoje sejam igualmente distribuídos entre as futuras gerações fará com que todos, egoisticamente, poupem mais. Foi o que fez com que o modelo espartano caísse. São vítimas da mesma ilusão que levava Platão, né? Nem tinha lido ainda, tá? Estou na 10ª leitura, já tinha lido, tá no meu subconsciente, com certeza. São vítimas da mesma ilusão que levava Platão a supor que, se as pessoas fossem impedidas de saber quais crianças eram seus verdadeiros filhos, tratariam a todas como se seus filhos fossem.
Em Esparta, você tinha que deixar seus filhos para o Estado. Sucumbiu. Platão não era, então, alguém que nós pudéssemos levar tão a sério como uma genialidade. Muito mais genioso do que qualquer pessoa de QI médio hoje, com toda certeza, mas isso não vale. Talvez o pombo que assiste nossas aulas já estejam em situação melhor no quesito inteligência. Melhor fariam esses partidários do Estado provedor se dessem atenção à observação de Aristóteles, segundo o qual o resultado mais provável nesse caso seria que todos os pais ficassem igualmente indiferentes a todas as crianças. Vou deixar isso aqui grifado, em homenagem às terças filosóficas do Ilan que babam um ovo para esses gregos antigos e esquecem que Mises é o cara. Então, fica aí, vou falar o nome deles, de todos, que eles me processem por falar o nome deles, ou sei lá o quê, mas que eles assistam. Guilherme Coelho, Glauco Rodrigues, Felipe Rodrigues, a molecada lá que vai sempre, o Pedro e tal. Quem mais? Uma galera lá. É isso aí, ó. Essa turma aí das terças filosóficas, do Ilan. O problema de manter o nível de capital existente e de acumulá-lo e de aumentá-lo é insolúvel num sistema socialista, no qual não se pode recorrer ao cálculo econômico. Vimos no capítulo, no capítulo da parte 5 do livro, a impossibilidade do cálculo econômico no sistema socialista, capítulo 26, muito bem explicado, curtinho. Bater em socialista é até, eu estou começando a achar até que é sacanagem, né? É covardia. Uma sociedade socialista não dispõe de método para verificar se o capital existente está aumentando ou diminuindo. Mas no sistema intervencionista e no sistema socialista, que ainda possam recorrer ao cálculo econômico com base nos preços estabelecidos no exterior, como foi o caso da União Soviética, a situação não é tão grave. O que está dizendo aqui? Que a KGB tinha um papel preponderante, não ficar roubando segredos do cara que foi para o espaço. A KGB, o papel dela efetivo era qual é a relação do preço do pão com a cerveja, com a vodka, com o carvão? Esse era o ponto. Tentar procurar, dentro do mercado de capital, capitalista, no mercado desobstruído, como que os preços se correlacionam. E colocar isso, porque numa economia socialista planificada não há economia de mercado. Se não há economia, não há preços. É assim que se destrui o socialista. Nesse caso, ainda é possível compreender o que está ocorrendo. Se em tal país prevalecesse um regime democrático, os problemas de preservação e de acumulação de capital adicional tornam-se o tema central dos antagonismos políticos. Então, se você não coloca um governo totalitário que impede as pessoas de falarem, eles vão brigar dizendo: oh, vocês estão fazendo tudo errado, pô, tá ferrando com a economia. Estamos vivendo aqui agora. Nós agora vamos ver a mão forte do Estado, repreendendo o 8 de janeiro, mas também repreendendo quem for falar contra, porque vai estar sendo antidemocrático. E aí eu quero ver o culhão dos brasileiros, né? O culhão dos brasileiros. Não faltarão demagogos a propor que se dedique ao consumo mais do que o partido no poder ou os outros partidários estejam dispostos a aceitar. Estarão sempre dispostos a afirmar que na atual emergência não se pode pensar em acumular capital e que, pelo contrário, justifica-se plenamente o consumo de uma parte do capital já existente. Os vários partidos competirão entre si nas promessas feitas aos eleitores no sentido de aumentar os gastos públicos e de, ao mesmo tempo, reduzir os impostos que não onerem exclusivamente os ricos. Lerei novamente. Os vários partidos competirão entre si nas promessas feitas aos eleitores, no sentido de aumentar os gastos públicos e de, ao mesmo tempo, reduzir os impostos que não onerem exclusivamente os ricos. Se vocês viram isso na eleição de 22, eu vi, dos dois lados. No tempo do laissez-faire, as pessoas consideravam o governo como uma instituição cujo funcionamento implicava em despesas que deveriam ser custeadas pelos impostos arrecadados dos cidadãos. Eu vou ler de novo, tá? E vamos ver se vocês conhecem algo que existe assim hoje em dia e que é o exemplo de Estado minarquista e que funciona muito bem. E vou deixar isso aqui grifado. Se tivesse de dourado, faria de dourado. Eu não sei como que eu faço para mudar isso, não tem dourado. Então fica em amarelo com grife.
que isso, Rodrigo? Que exaltação de uma frase tão boba. No tempo do laissez-faire, as pessoas consideravam o governo como uma instituição cujo funcionamento implicava em despesas. Despesas estas que deveriam ser custeadas pelos impostos arrecadados dos cidadãos. Como que isso difere de hoje, Rodrigo? Isto era, como Mises colocaria, o nosso condomínio edilício que vivemos hoje. O síndico tem lá um tanto arrecadado como uma receita inicial, gasta no mês seguinte, e se ele gastou com bobagem, a gente troca ele na mesma hora, chama uma Assembleia Geral. Ele tem um conselho e ele delibera, muitas vezes por ato administrativo, mas ele sabe que ele não ficará lá, e se o síndico é profissional e recebe para isso, ele toma um cuidado absurdo. Você que mora em condomínio e o síndico não recebe para fazer o trabalho, pode ter certeza que ele está superfaturando alguma obra, hein? No orçamento de cada indivíduo, o Estado era um item da despesa. Marginal, pititica, igual a moça que serve o café na obra. Hoje, a maioria dos cidadãos considera o governo como uma entidade que distribui benefícios. Os assalariados, os agricultores, esperam receber do erário público mais do que contribuem para a sua receita. Ah, malandro! Como eu disse, todo dia acorda um malandro, funcionário público, e encontra um otário, um trabalhador. E o otário cai na conversa. Os assalariados e agricultores, os otários, esperam receber do erário público mais do que contribuem para a sua receita. E o malandro do Estado cantando essa conversinha para os caras. Consideram o Estado como uma fonte de benefícios e não como um coletor de impostos. Essas crenças populares foram racionalizadas e elevadas à categoria de uma doutrina quase econômica. Por quem? Lord Keynes, lembra? Judas Iscariotes, Otto von Bismarck, Lord Keynes. E aí vem algumas pessoas, talvez Lula esteja aí em quinto, sexto, alguma coisa assim. Lord Keynes e seus discípulos. Gastos públicos e déficits orçamentários são apenas sinônimos de consumo de capital. Se as despesas correntes, por mais benéficas que sejam consideradas, são financiadas através de impostos sobre a herança, pelo confisco daquela parte das maiores rendas que teria sido utilizada para investimento, ou, se, ou são por aumento da dívida pública, o Estado se converte no grande consumidor de capital existente. Gravem na sua mente isso. O fato de que hoje em dia na América ainda haja, provavelmente, veremos a nota de rodapé daqui a pouco, um excedente anual de acumulação de capital em relação ao correspondente consumo de capital, não invalida a afirmativa de que o conjunto das políticas financeiras do governo federal, dos estados e dos municípios provoca um crescente consumo de capital. Nota de rodapé diz o seguinte: as tentativas de responder a essa questão por meio de estatísticas são inúteis nessa nossa era de inflação e de expansão do crédito. São inúteis. Não entendi, Rodrigo. Não, peraí. Vou explicar. As tentativas de responder a essa questão por meio de estatísticas são inúteis nessa nossa era de inflação e de expansão do crédito, porque tudo se perde. Não existe um índice de inflação que seja linear e cuide das verdades. Isso é uma mentira, é um caleidoscópio. A riqueza muda, vai, vira um rolo. Não existe índices, efetivamente falando. Tenho bons amigos que tentam, engenheiros que foram para a economia austríaca, que tentam criar índices. Acho bonito, acho louvável esse exercício mental. Mas é apenas passatempo. Muitos daqueles que têm consciência das indesejáveis consequências do consumo de capital tendem a acreditar que um governo popular seja incompatível com políticas financeiras saudáveis e consistentes. Não percebem que a culpa não é da democracia, mas das doutrinas que visam a substituir a concepção do governo guarda noturno, ridicularizada por Lassalle, pela concepção do governo Papai Noel. Cara, se você entender isso daqui, você pode se dizer austríaco, tá? Não percebem que a culpa não é da democracia,
Vale a pena ler Democracia, o Deus que falou do roupa? Sim, vale muito a pena. Mas não, a culpa não é da democracia o problema, mas das doutrinas que visam a substituir a concepção do governo guarda noturno, que não deixa as pessoas entrarem na casa do outro, ou se entra, pega e faz com que ele pague o que ele, para que não custe caro para ninguém manter esse guarda noturno. Aí vem questões de escravidão, que podemos entrar um dia nessa discussão mais para frente, que foi ridicularizada por La Salle, pela concepção ridícula e absurda do governo do Papai Noel. O que determina o curso da política econômica de uma nação são sempre as ideias econômicas aceitas pela opinião pública. Nenhum governo, seja democrático ou ditatorial, pode libertar-se da influência da ideologia dominante na sociedade. Ele falou isso lá atrás, quando ele vai explicar tudo isso. Mises tem um, tem um papel docente maravilhoso, mas infelizmente nossa sociedade não é muito inteligente. O que defendem uma limitação das prerrogativas parlamentares em matéria de orçamento e de impostos, ou mesmo a substituição de um governo representativo por um governo autoritário, estão iludidos pela imagem quimérica de um perfeito chefe de Estado. Ai, o mito chegou. O mito. Porra, bicho. Não dá, né? Vamos ser sincero. Quando alguém canta isso perto de mim, eu já sei que é debilóide. É debilóide. Quem fez o L é debilóide e mais um montão de coisa. Esse homem, tão benevolente quanto sábio, esse chefe de Estado, se devotaria sinceramente à promoção do bem-estar duradouro de seu filho. Ah, deixa eu deixar claro. Entre Bolsonaro e Lula, obviamente que se vota em Bolsonaro. Mas isso é muito longe. Votar no menos pior, porque é o que se tem para agora, para o jantar, entre comer bosta e arroz e feijão, ao invés de comer lagosta, que é o que a Argentina vai comer daqui para frente, entre comer bosta e arroz e feijão, você escolhe arroz e feijão. Mas você não vai ficar exaltando arroz e feijão, sabendo que tem uma fortidão de coisas muito melhores na vida capitalista. Na realidade, entretanto, esse caudilho seria um homem mortal como todos os outros, que leva facada e morre se for o caso. Estaria, antes de mais nada, preocupado com a perpetuação do seu poder e de sua família, e de seus amigos e do seu partido. Na medida em que possa, recorrerá a medidas impopulares apenas para atender a esses objetivos. Não investe nem acumula capital. Constrói fortalezas e equipa exércitos. O tão famoso plano das ditaduras soviética e nazista consistiam em restringir o consumo corrente em favor dos investimentos. Os nazistas nunca ocultaram que todos esses investimentos eram uma preparação para a guerra de agressão que pretendiam deflagrar. Os soviéticos foram de início mais discretos. Mais tarde proclamaram orgulhosamente que todo o seu planejamento estava dominado por considerações de poderio militar. A história não registra nenhum caso de acumulação de capital economicamente produtivo que tenha sido realizado pelo governo. O capital investido na construção de estradas, ferrovias e outras obras públicas úteis foi sempre obtido pela poupança individual dos cidadãos ou por empréstimo. Mas a maior parte dos fundos arrecadados através da dívida pública foi gasta em despesas correntes. O que os indivíduos haviam poupado foi dissipado pelo governo até hoje. Desculpa, está vivendo de poupança? Está sacrificando seu filho, está botando uma corda no pescoço dele. Mesmo aqueles que consideram a desigualdade de renda e de riqueza uma coisa deplorável, não podem negar que ela favorece a acumulação de novos capitais. E é somente capital adicional que pode produzir progresso tecnológico, aumento de salários e um melhor padrão de vida. Azul do céu de meu Deus. Encerramos aqui o item 3, que versou sobre a desigualdade, que vai te fazer um homem mais judicioso, mais próximo da salvação. Por isso que eu gosto do 38. 38 sabe correlacionar catalaxe e escatologia de uma forma primorosa. Querem se salvar? Invistam na Argentina de Milei, ou no Bukele, ou em Bitcoin. Esmaguem o Estado.
matem o Estado por inanição, por falta de dinheiro, por falta de riqueza. Ok, galera? Muito bem, nos vemos na próxima aula, que é a aula. Essa foi a 372, vai ser a 373, que vai ser o item 4, né, que a gente acabou de ver aí, que é a insegurança. E vamos ver o que Mises tem a falar sobre ela. Nosso último item desse capítulo, Estado provedor versus Estado laissez-faire. Oh, meu Deus, por que nós perdemos isso no meio do caminho, Senhor?